Olá, eu sou Ana Paula Nascimento. Eu tirei um tempo, eu tô fazendo a caminhada para gravar um vídeo para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou filha de Jadson Santos e Rosemary Santos Nascimento. Eu, inclusive, tô aqui na cidade da minha mãe. Eu nasci aqui no interior, nasci em São Miguel das Matas. E faz 2 dias que eu fiz aniversário, eu fiz 29 anos. É isso que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida agora. Com mais consciência, com mais leveza, com mais limites, sabe? E eu vou dar uma pincelada na minha história, na minha infância, que foi algo que me marcou, que me trouxe várias sequelas na vida adulta, mas que eu tô conseguindo me reorganizar agora. Então, os meus pais se conheceram, minha mãe tinha 16 anos, minha mãe saiu daqui para conseguir uma vida melhor na cidade grande, e eles se conheceram. Meu pai fala que minha mãe foi a mulher que ele mais amou da vida, e da parte da minha mãe até hoje é notório o respeito, o carinho que ela tem por ele, e ela defende ele com unhas e dentes. E ai de mim que eu falar alguma coisa dele. Eh, Eles me tiveram muito novinhos, minha mãe tinha uma faixa de 19 para 20 anos, meu pai 23 anos, por aí. Depois de um tempo aconteceu, minha mãe engravidou novamente, meu pai aconteceu uma traição. Essa traição ocorreu muitas sequelas emocionais da minha mãe. A nossa família já é muito estressada já, mas ela teve um nível de estresse muito alto. Ela estava grávida e vocês sabem que quando a mulher tá grávida, ela fica muito mais sensível. Então, devido a algumas marcas, algumas coisas que meu pai chegava em casa, minha mãe piorou. E ela ficou com depressão pós-parto, com sistema nervoso abalado. E até hoje ela se trata com relação a essas coisas. Eh, Isso me moldou muito com relação a tudo, a amizade, a vida afetiva, as escolhas, né. Eu acho que isso não mexeu só comigo, não só com minhas irmãs, com a família toda, porque era um casal muito bonito de se ver, apesar de novos. Mas acontece. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 7 anos, oficialmente. E depois dessa separação, eu vim morar no interior com minha avó e ou foi com 4 anos. Foi com 4 anos de idade. Foi com 4 anos. Minha mãe teve um surto, ela encontrou alguns documentos da mulher que meu pai estava se relacionando dentro de casa. E quando ela viu aquilo, minha irmã tinha meses de nascida, ela começou a tocar fogo naqueles papéis e a nossa casa ficou em chamas. Foi horrível, nem gosto de lembrar. E eu tive que pedir socorro e pedir ajuda a algumas pessoas para não morrer lá dentro. E depois eu vi os meus tios tirando minha mãe à força de dentro de casa e vim pro interior. E logo após isso, eu, depois de um tempo, eu apresentei um problema nos rins gravíssimo. Comecei a urinar sangue e foi coisa de Deus, meu Deus. E isso me fez vir para a emergência, fazer um tratamento aqui com urgência. E eu tive que ser obrigada a vir para Salvador. E quem estava aqui para cuidar de mim? Meu pai. Então, Deus conhecendo meu temperamento, vixe, Deus conhecendo meu temperamento colérica que sou, Deus me fez vir pequenininha para cá para ser tratada pelo meu pai e pela mulher que ele tinha escolhido para ser a esposa dele. E nisso, eu vou ter que voltar, porque tá muita ventania, muita ventania. E nisso eu tive que ser tratada pelo meu pai e pela mulher que ele escolheu para ser a esposa dele. E até aí tudo bem, eu fui morar lá. Minha mãe, que é uma mãe maravilhosa, que nunca iria me permitir ser tratada por outra mulher, ela conseguiu, deu um jeito. E aí ela foi morar em Salvador e eu fui morar com ela um tempo. E nisso que eu fui morar com a minha mãe, mas eu ficava um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe, um pouco com os dois.
Mas era horrível morar com os dois, porque eu sou muito parecida com ele, com meu pai. Jeito, falas, características. E minha mãe não suportava isso. E acabava que quando ela chegava em um nível de estresse muito alto, ela descontava a raiva dela, as frustrações em mim, de forma agressiva. E muitas vezes já parou até polícia na minha porta. Pra intervir. Pra intervir quando ela me batia, quando ela passava do limite. E eu fui crescendo. E na primeira oportunidade que eu tive de ir embora, de vez da vida deles, eu fui porque com a minha mãe me batia muito, me machucava de malvadeza, assim, pra chamar a atenção dele. Eu julgo isso. Porque era a única forma de meu pai estar presente, né? Ela me batendo, aí ele chegava, brigava. E com meu pai, a minha madrasta me odiava, apesar eh, de cuidar de mim. Nisso, quando eu tive a primeira oportunidade de sair de casa, aos 14 anos de idade, quando eu tive a primeira oportunidade de sair de casa, de não morar mais nem nos dois ambientes, eu saí com 14 anos. E logo em seguida eu engravidei do meu filho, Enzo, que foi o anjo. Ele é o anjo de Deus na minha vida. Que algumas pessoas falam, né? Ter filho na adolescência estraga a vida da mulher, estraga a vida. E muito pelo contrário. A minha vida não tinha sentido nenhum até os 15 anos de idade. Eu só ficava procurando formas de como acabar com minha vida o mais rápido possível. Por ser cristã, eu não tinha vontade de suicídio, sabe? Mas eu ficava pensando, arquitetando, quando era o momento que aquilo ia acabar. E quando meu filho veio, ele veio para trazer propósito para minha vida. Ele veio para trazer sentido, para me dar uma responsabilidade, porque eu sou muito assim de cuidar, de servir. Então foi um propósito de Deus mesmo. Apesar de toda a loucura, apesar de toda a rebeldia, porque era a única coisa que as pessoas viam, né? Que eu era rebelde, que eu era isso e aquilo. E não foi nada disso. A minha mãe e o meu pai falam muito. Até a mulher do meu pai fala que eu sempre fui muito obediente, sempre fui muito de não retrucar quando tinha uma ordem que era me dada e eu sempre atendia o mais rápido possível, porque eu sempre fui muito de evitar o conflito. Então, as escolhas, a escolha de sair de casa, de me submeter até a estar em um relacionamento que não era para mim, era a oportunidade que eu tinha na minha cabeça limitada. Logo depois eu me separei, porque o pai do meu filho era completamente diferente do meu pai, porque meu pai, apesar de tudo, ele sempre foi um pai muito amoroso, muito comigo, com minhas irmãs, um pai muito presente, assim, de servir, de cuidar, de proteger. Que o relacionamento dos nossos pais não tem nada a ver com o relacionamento da gente com ele, né? E ele sempre foi muito protetor. É, e. Ai, ai. Não tem como falar disso e não me emocionar. E o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito bom. E quando eu via o pai do meu filho com algumas atitudes, assim, muito imaturo, irresponsável, eu sempre tive uma resistência. E com 17 anos eu me separei do pai do meu filho. E fui conhecer meu ex-marido, fiquei 8 anos com ele. E era exatamente a mesma pessoa, só um nome diferente e que o pai do meu filho gostava de festa. Só mudou isso. Mas era exatamente as mesmas pessoas, os mesmos padrões. Que eu tinha atraído pra minha vida mais uma vez, sem querer. Como algumas pessoas tinham dito que aquele relacionamento não ia dar certo, que tal, que Deus tinha falado, que sou cristã. E aí eu sustentei aquele relacionamento por muito tempo. Mas no primeiro ano, assim, nos primeiros meses, eu já via que aquilo não era saudável pra mim. Só que aí eu coloquei Deus na situação. Fiz propósito, fiz não sei o quê. Só poder fazer algum tipo de coisa, sei lá, miraculosa lá, mas tudo que eu pude fazer pra ver se Deus intervia por mim naquela situação, eu fiz.
E aí acabou que quando eu me separei, eu tava mal pra caramba, porque ele olhava meu celular todo dia, era uma perturbação. Não podia ter amizade, não podia ter amigas, não podia ter relacionamento com ninguém. Ele me pegava do trabalho pra casa, todo dia de manhã, de tarde. Eu não podia sair com outras pessoas, não podia ter contato. Então eu saí com síndrome de pânico, depressão, com muito pensamento suicida, porque depois que eu me separei, meu filho começou a me contar as coisas que aconteciam, assim. Tipo, mãe, quando a senhora ia pro trabalho, às vezes ele me trancava no quarto, só me soltava quando a senhora tava perto de chegar. E eu senti muita vontade de tirar minha vida. Muita vontade. E depois daquilo, quando eu decidi em 2023 me separar dele, eu tive algumas atitudes, estava com muita vontade de viver. Em 2023 eu lancei meu primeiro curso, fiz dívidas, sabe que eu tinha muito, acreditava muito que tudo ia fluir. Só que as minhas emoções não estavam curadas ainda, eu estava com muitos problemas. E não estava saudável para expandir para um. Eu comecei a reviver minhas dores, eu fui morar com meu pai. Foi horrível. Assim, não foi horrível morar com ele, foi ótimo. Mas foi horrível reviver as minhas dores. E logo em seguida minha mãe ficou internada de novo. Minha mãe teve recaída de depressão, ficou internada. Fiquei um tempo cuidando dela financeiramente. E quando foi em dezembro de 2025, eu tomei a decisão. Ouvi uma voz dentro de mim, o Espírito Santo, falando pra eu sair daquela casa e eu não tinha nem dinheiro, nem nome limpo e nem força pra sair. Tanto que meu pai ficou morrendo de medo quando eu decidi sair de casa, ele ficou muito preocupado. E eu falei, não, se eu sair de casa com 14 anos e tô aqui viva, eu vou sobreviver sim. Porque eu não tava emocionalmente bem, meu pai me levava pra academia, me cortava, me levava pro trabalho. E não era perto onde a gente morava, do meu trabalho. E aí, eu fui morar sozinha, fiquei mal. A depressão me pegou de jeito, mas graças a Deus, Deus me apresentou pessoas que foram anjos. Depois de um tempo, já estamos em 2026. Eu viajei, tô aqui com a minha família, sobrevivi, não tô mais naquela depressão terrível. Ah, me curei, tô me curando, mas tô me conhecendo, sabe? Tô acolhendo as minhas sombras, os meus pontos positivos. E é isso. E eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que eu ainda vou ter uma vida muito incrível. Eu sei que os meus projetos e sonhos vão ser concretizados. Eu sei e sinto quanto eu sou amada por Deus. Muito forte dentro de mim. E muitas vezes acontecerão coisas para contaminar meu coração, para me fazer sentir raiva. Mas Deus é terrível. Terrível no sentido bom, sabe? De me fazer falar comigo, não seja assim. Você não nasceu para ter um coração desse jeito. Ame. O mundo precisa de amor. E hoje eu consigo amar as pessoas que me machucaram. Ai, gente, e não é com pesar, não. Eu tô chorando aqui porque eu tô assim, tipo, que loucura. Eu consigo amar as pessoas que me machucaram. Eu consigo olhar. Eu conto da história do meu pai, mas isso é uma coisa que aconteceu. Eu também fiz coisas terríveis. Pessoas. Eu também já traí. E por julgar tanto ele nesse sentido até. Quando eu vi uma situação de que eu traí também, eu me senti super mal, porque ele cuidou muito de mim. Ele, a mulher dele, cuidou muito de mim. E a gente tá nessa terra, a gente tá propício ao erro, né? Ninguém é livre de fazer nada, ninguém é perfeito. E Deus tá aí pra nos acolher, pra nos direcionar, pra que a gente venha se tornar melhor aos poucos. Todo dia é mais uma oportunidade de escolher tomar decisões diferentes. E é isso.